Olá, meu povo! Estamos de volta aqui no nosso curso de raciocínio lógico. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, e vamos ver alguns casos especiais, digamos, desses conceitos avançados da lógica, tá certo? Nos nossos estudos, nós mostramos diversas formas, digamos, gerais para se trabalhar lógico. É algo um pouco mais geral. Em que sentido? Várias bancas utilizam essa metodologia, como Fundação Carlos Chagas e Fundação Getúlio Vargas. Outras bancas também trabalham, só passando alguns nomes, digamos, mais top, tá? Mas a ideia é, nós vamos tentar encaixar essa situação pela forma, pela abordagem que a questão nos dá. Joga aqui na tela, meu amigo, olha só, quando é que a gente vai trabalhar com encadeamento lógico? Quando a questão me apresentar premissas condicionais. 2. Alternativas condicionais. Foge um pouco daquelas regras gerais, veja, é um caso especial. A ideia é que quando eu conseguir identificar esse tipo de situação, ou seja, olhando premissas condicionais, as nossas alternativas condicionais, nós vamos seguir pelo encadeamento lógico. E o que vem a ser o meu encadeamento lógico? Ela passa, o próprio nome nos ajuda bastante, o encadeamento. Nós vamos encadear as condicionais. Nós vamos encadear as condicionais. Como assim, PH? Imagine que eu tenho uma premissa P1 com duas proposições A, se então B. Eu tenho uma premissa 2 que diz assim, se então A. E eu tenho, sei lá, uma premissa 3 que me diz D, se então negação de B. Digamos que eu tenho esse casozinho aí para que a gente pode trabalhar. As alternativas a gente vai encaixar, vai supor que todas elas são condicionais, para que a gente possa lembrar. Qual é a ideia agora? Eu vou trabalhar com essas três premissas, com essas três condicionais, tentando encadeá-las logicamente. Qual é a ideia desse encadeamento? Eu vou buscar a segunda parte de uma condicional igual à primeira parte de uma outra condicional. Ainda não entendi, PH. Olhem para cá a premissa 1 e a premissa 2. Eu tenho a segunda parte de uma condicional sendo igual à primeira parte de uma outra condicional. Com P1 e P2, eu posso fazer o seguinte encadeamento. O meu A é como se fosse uma tomada que vai me encadear. O A, se então B, e o C, se então A. Ficou legal? Imaginem aqui o A como uma tomada de encaixe, de encadeamento. Dois vagões que eu tenho, se então A então B, que vão se encaixar, se encadear em quem? Em A. Daí eu tenho agora um encadeamento lógico com C, se então A, se então B. Perfeito? E com relação a P3, veja que P3 eu tenho D,
se então negação de B. Eu posso encadeá-la também, porém eu preciso fazer uma artimanhas e um jeitinho nosso aqui. Por quê? Veja que aqui eu tenho B, negação de B, na segunda parte. No meu encadeamento, eu vou ter B. Espera aí, aqui é negação de B e aqui é B. Será que eu não posso fazer uma adaptaçãozinha nessa P3 para, ao invés de ter negação de B, eu ter B? Vem para cá. Será que eu posso encontrar uma proposição logicamente equivalente a P3 em que eu tenha também uma outra condicional através do nosso amigo inverte e nega? O nosso inverte e nega. Pego a segunda parte, negação de B. Trago para a primeira, negando B. Pego a primeira parte, D. Levo para a segunda, negando negação de B. Daí, eu consigo enxergar que a segunda parte desse meu encadeamento é igual à primeira parte de uma outra condicional. Agora, o que é que eu vou fazer? Quem vai ser a minha parte que vai encadear, que vai ligar a proposição a proposição B. Eu vou ligar esse encadeamento com essa proposição assim, no B. Ou seja, traz para cá. Encadeando agora P1, P2 e P3 em B, eu tenho para cá negação de D e para trás o A e o C. Encadeei logicamente todas as minhas premissas. Para que a gente possa trabalhar com o encadeamento lógico, deve haver a possibilidade da gente juntar essas três premissas de forma encadeada numa situação só. Acabou ainda não. A partir disso, depois que você finaliza o encadeamento dessas premissas, faz-se a necessidade do que o PH chama de inverte e nega coletivo. Minha Nossa Senhora, como é que tu arruma essas marmotas, homem? A gente vai inventando aí, né? O que é o inverte e nega coletivo? Existem duas formas da gente encadear essa situação, encadear essas premissas. A primeira nós encontramos. E existe uma outra forma. Se a gente mexesse com essas premissas, nós poderíamos encontrar de uma outra forma. Por exemplo, aparecendo aqui o negação de D. Veja que aqui eu transformei o negação de B em B. Mas eu poderia ter um encadeamento utilizando negação de B. É isso que nós vamos criar com o inverte nega coletivo. É assim. Quantas setinhas eu tenho em P1, P2 e P3? Tenho 3. 1, 2, 3. Como se faz o meu encadeamento? Como se faz o meu inverte nega? Eu pego a segunda parte, levo para a primeira negando. Eu pego a primeira parte e levo para a segunda negando. Então, nós vamos fazer meio com revés 3. Quem é o último? Negação de D. Vou trazer para primeiro negando D. Quem é o penúltimo? É o B. Vou trazer para segundo negando, negação de B. Quem é o segundo? A. Vou trazer para penúltimo negando, negação de A. E vou pegar o meu primeiro, levar para o último negando, o negação de C. É o que nós chamamos de inverte nega coletivo. Pronto. A partir daí, você fez o trabalho para se conseguir encadear logicamente as minhas condicionais.
Depois que você faz o primeiro encadeamento, você faz o inverte nega coletivo e encontra essa daqui. Sabe o seguinte? Como teu teste, como teu treino, ao invés de você fazer o inverte nega dessa, faz o inverte nega dessa e o inverte nega dessa e vê o que é que acontece. Você também vai conseguir encadear, tá? Faz o teu teste, qualquer coisa manda lá no Tira Dúvida ou manda um e-mail lá pro beijonopapaiNaMamãe@gmail.com que a gente vai, né, dando um toquezinho caso você tenha ficado mais aperreado. Mas você vai ver que você vai encontrar exatamente esse encadeamento de baixo e fazendo o inverte nega coletivo vai chegar no primeiro. A ordem dos tratores não altera o viaduto, não é isso mesmo? É isso aí. Bom, e agora, PH? A partir daí, o que é que eu preciso fazer? Bom, mesmo como eu não tenho alternativas, mas eu vou criar algumas alternativas para que, digamos, sirva como base para a gente conseguir entender como seriam as respostas. Eu posso ter um monte de resposta aqui. Lembra? Nas minhas questões de encadeamento, eu tenho que ter premissas condicionais, mas as alternativas são condicionais também. Ok? De que é que isso me adianta? Quando eu chegar à minha determinada, aos meus encadeamentos lógicos, pode deixar aqui, aos meus encadeamentos lógicos, vou ficar bem no cantinho aqui. O que importa aqui, para mim, você nem aparecer, só a mãozinha já tá bom. O que importa é o seguinte, se a condicional vai fazer parte das minhas alternativas, ela tem que fazer parte dos meus encadeamentos. Sempre lembrando que quem for primeira parte deve vir antes. Quem for segunda parte deve vir depois. Por exemplo, traz para cá. Eu posso ter qualquer situação, por exemplo, envolvendo o C, que está como primeira parte, em A, em B, em negação de D. Veja que nos 3 casos que eu coloquei em vermelho, vale para cá. Eu tenho C se então A, C se então B, C se então negação de D. Todas elas serviriam como alternativa resposta para a gente. Por quê? Porque quem vem antes está. Se então negação de B, D se então negação de A, D se então negação de C. Todas essas alternativas seriam corretas. Vamos olhar mais? Eu tenho, por exemplo, será que essa alternativa A, negação de A, se então B? Olha a minha análise. Será que essa pode ser resposta? Aonde é que eu tenho negação de A? Na primeira ou na segunda? Na segunda, negação de A. Depois dela, vem B? Não vem. Então, não pode ser alternativa. Falso. Eu tenho A, se então, negação de D. Pode ser alternativa? Vamos ver. Aonde é que eu tenho o A? Na primeira ou na segunda? Na primeira. Depois de A, tem negação de D? Tem. Verdadeiro. E por aí vai. A minha análise parte das minhas alternativas sempre olhando. Eu pego a primeira parte, localizo em qual encadeamento eu tenho e penso, se depois dela tem a segunda parte, da mesma forma, tem que estar do mesmo jeitinho, não pode ser, por exemplo, se aqui fosse D, não daria, teria que ser negação de D, tem que ser exatamente igual. Se aparecer, seria uma alternativa correta, se não aparecer, seria uma alternativa errada.
Vamos colocar em prática disso? Olha a questão. Se João passeia com seu cão, ele escuta música. Se João vê TV, então ele não escuta música. Pessoal, quantas premissas eu tenho aí? Tenho duas. Beleza? Tenho duas. Todas as duas são o quê? Condicionais. Bem, condicionais. Trabalharemos com o encadeamento lógico. E aqui é até bem tranquilo. Por quê? Porque eu tenho apenas duas premissas. Vamos tentar encadear? Traz para cá. Quem é a minha primeira premissa? João passeia com o cão, se então o João escuta música. P2, se o João vê TV, então negação de João escuta música. Veja que entre as duas premissas eu tenho JEM e negação de JEM. Eu tenho como arrumar um pouquinho a casa. A minha ideia é que eu preciso para encaixar, para encadear a segunda parte de uma ser igual à primeira da outra. Por enquanto elas estão duas em segunda parte, ainda está uma na afirmação, outra na negação. O que é que eu faço? Inverte e nega. Em qual pH? Em qualquer uma das duas. Vai dar certo. Digamos que eu vim aqui até pela P2 que está mais no caminho, vou fazer o inverte e nega. Pego a segunda, traz para a primeira, negando fica JM. Pega a primeira, leva para a segunda, negando. Negação de JVT. Se então. Agora ficou bonitinho. Olha o meu encaixe aqui, ó. JEM. JEM. Vamos fazer o encadeamento 1 em cima de quem? De JEM. Eu tenho um cientão para cá, um cientão para cá. Onde é que o JM vai ser primeiro? Com negação de JVT depois. Quando é que ele vai ser segundo? Quando o JPC for o primeiro. Perfeito. Encadeei. PH, e o que é que aconteceria se eu fizesse, ao invés da P2, no inverte nega da P1? É o meu segundo encadeamento através do inverte nega coletivo. Se você tiver feito o inverte nega na P1, você vai encontrar primeiro a minha E2, sem problema. Fazendo o inverte nega coletivo, você encontrar a E1 sem estresse. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Bora para cá? Quem é o último? Negação de JVT, vem para primeiro JVT. No meio fica no meio, mas eu preciso negar, tá? Eu preciso negar. Quem é primeiro vai para o último, negando. Pronto, lindo e maravilhoso. Montada agora o meu encadeamento lógico com o seu respectivo inverte nega coletivo, eu vou analisar cada uma das minhas alternativas. Para que a minha alternativa seja a minha resposta, o que é que precisa fazer? Quem vem primeiro está antes, quem vem depois está depois. Perfeito? Vamos lá, ó. A. João não passeia com seu cão. Negação de João passeia com o cão. Se então, negação de João vê TV. Olha qual é o pensamento que eu preciso ter. Aonde está negação de JPC? Na segunda, na última parte. Pessoal, tem alguma coisa depois dele? Não tem. Não tem nada depois dele. Então, como é que ele pode ser primeiro de alguém? Não pode. O item A é falso. O item A é falso. Opa!
Olha para agora. Eu tenho JPC aqui, João passeia com o cão, João passeia com o cão, João passeia com o cão. Se então. Opa, onde é que eu tenho o JPC? Das duas, uma. Para dar certo, para ser uma alternativa da nossa resposta, ou eu tenho que ter JEM, ou eu tenho que ter negação de JVT, que é exatamente o meu item B, negação de JVT. A C me diz que é negação de JEM. Pode ser essa? Não pode. Porque JPC sendo a primeira parte, a segunda parte teria que ser JEM e não negação de JVT. Tá certo? Por outro lado, essa última, por ter uma condicional, a gente nem olha. Tá certo? Olha a alternativa D, até por desencargo de consciência. João escuta música. Eu tenho João escuta música? Tenho. Na minha E1. Para ser a E1, quem é que tem que vir depois? Negação de JVT. Quem é que vem depois? Na D é ele não passeia com seu cão, ou seja, negação de João passeia com o cão. Pode ser isso? Não pode, PH. Não pode, não dá. Seria o caso se tivesse o não, ó. Negação de João escuta música, negação de João passeia com o cão. Aí daria certo. Se aqui tivesse não escuta música, a nossa alternativa D estaria correta. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B. Que beleza! Vamos lá. Andar um pouquinho mais rápido, né? É correto concluir que, vem comigo, verdadeiras me dão ideia de premissas, duas premissas condicionais, perfeito. Conclusão, alternativas condicionais, se encaixou no nosso encadeamento lógico. Vamos lá? Roberto Roberto Vascaíno. Negação de Roberto Vascaíno, então Sérgio Tricolor. Perfeito. Veja que em ambas traz a mesma ideia da outra, ó. Eu tenho RV na primeira posição. Só que uma na afirmação, outra na negação. Qual é o meu objetivo? Inverter e negar uma das duas. Inverter e negar uma das duas, tá certo? Então, bora lá. Em qual? Na 1. Não tem problema não. Eu só enumerar aqui, né? P1 e P2. Assim, o meu encadeamento 1 trará uma ligação em negação de RV. Setinha para frente.
trago para frente, negação de ST. Lembra, muito cuidado. O RV vai continuar no meio, só que um está na negação, o outro vai ter que negar esta negação, ou seja, ficar na afirmação. O primeiro é negação de JB, vem para o último JB. Legal? Pessoal, eu não sei se notaram isso, mas o que mudou foi a perfumaria. Do meu exemplo, que até parece foi um pouquinho até mais difícil que eu criei na hora aqui, e as duas alternativas, as duas questões que a gente colocou, trouxe a mesma ideia para a gente. A mesma ideia de montagem, de identificação e de montagem. E é isso que eu preciso que vocês fiquem em mente. É isso que eu preciso que vocês peguem a essência, a identificação da questão, ler a questão e conseguir extrair como é que você pode até dizer assim, eu não sei ainda qual é a resposta, mas eu sei que o caminho a seguir é esse aqui, tortuoso meu assim, mas a gente chega lá. Esse é o objetivo, esse é o nosso principal objetivo que a gente tenta passar para vocês nos nossos cursos. É o quê? É que você consiga identificar a linha de raciocínio. Bom, eu estou vendo aqui, essas questões trazem condicionais, as alternativas trazem condicionais. Como é que o PH ensinou isso? Ensinou através do encadeamento lógico. Como é que eu faço? E aplica as nossas regras. Esse é o objetivo principal que a gente tem que ter. Perfeito? Vamos continuar? Joga na tela. Bom, já fizemos, né? Agora o nosso é 1 e o nosso é 2. Vamos fazer o que agora? Vamos tentar encontrar a nossa resposta. Olha agora para a gente abater o olho de Tandera bem legal, tá certo? Aonde está o meu olho de Tandera? Veja que a minha alternativa A e a minha alternativa C trazem como primeira parte Sérgio Tricolor. Pessoal, vamos procurar Sérgio Tricolor aqui? Onde é que eu tenho Sérgio Tricolor? Na segunda parte. Veja, na afirmação, tá? Sérgio é tricolor, ou seja, ST. Onde é que eu tenho ST? Na última parte. Pessoal, eu posso ter alguém depois de ST? Tem alguma coisa aqui? Vamos limpar. Será que tem? Não tem nada. Não tem ninguém depois. Como é que ele pode ser primeira parte de alguém? Conclusão, o A é falso. O C é falso. Vamos brincar um pouquinho mais? Olha aqui a minha alternativa D. Quem está na minha segunda parte? Sérgio não é tricolor. Pessoal, aonde é que eu encontro? Sérgio não é tricolor. Perdão. Negação de ST? Na segunda. Pessoal, o ST pode ser segundo de alguém? Não pode. De novo, ó. Limpa aqui. Tem alguém? Não tem. Ele não pode ser segunda parte de ninguém. Não importa o que é que vai ter aqui. Não existe uma possibilidade do negação de ST ser segundo de alguém. Portanto, falso também. Já matamos uma carrada, né? Vamos ver esses dois que nos sobraram. Alternativa B. Negação de Jair de JB, né? Negação de JB, se então ST. Vamos procurar o negação de JB. Onde é que eu tenho negação de JB? Na E1. Depois dele vem ST, vem, ó, negação de SB, se então ST. Gabarito. Letra B. E só por desencargo de consciência, vamos para a minha alternativa E. Jair Botafoguense, então Roberto Vascaíno. Só por desencargo, é só a gente pensar pela mesma ideia do Sérgio Tricolor. Onde é que eu tenho o JB? Na minha segunda parte. Ele pode ser primeira de alguém? Não pode ser primeira de alguém, tá? Daria certo se isso aqui estivesse ao contrário. RV, se então JB. Daria certo, tá? Como está dessa forma, o JB não pode ser segundo de alguém, portanto,
não pode ser primeiro de ninguém, né? Não tem ninguém depois dele para que se tenha um segundo, então não pode ser a alternativa E, ficamos na nossa alternativa B. Perfeito? Olha só, tem mais uma questãozinha para a gente tchutchuquinha da melhor qualidade sobre esse assunto, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula a gente comentar. Ela é top do top pra gente, mas não se preocupe não que a gente vai, ó, eita, bateu alguma coisa no microfone aí? Não, tá beleza, né? Domina no peito e sai jogando, tranquilidade total, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai não, mãe.